Shalom a todos que seguem o meu canal. Como vocês devem ter percebido, eu passei muitos dias sem gravar, talvez 2 semanas, não tenho mais certeza. Bom, primeiro que eu fiquei doente, ainda me recuperando daquela sinusite, e depois do que aconteceu a semana passada, a fala desastrosa do presidente brasileiro me deixou muito abalada, né? Pelo fato de eu ser brasileira e israelense, né? E pela repercussão internacional que teve. Num primeiro momento, eu acho que todo mundo ficou tão abalado quanto eu, que os governantes dos países não falaram nada. Eu acho que eles estavam medindo as palavras, né? Porque quando se fala com uma pessoa assim, você tem que ter cuidado, porque ele sai cuspindo fogo para tudo quanto é lado. E foi o que aconteceu com o chefe da chancelaria americana, o Anthony Blinken, que veio aqui, falou para ele, em particular, que os Estados Unidos não concordavam com a fala dele e que não está acontecendo um genocídio na faixa de Gaza, e ainda contou uma história da família dele, que ele teve alguém da sua família que morreu no Holocausto, né? Isso, isso se chama bajular a pessoa quando você não tem alternativa, né? Quando você está lidando com uma pessoa muito descontrolada, você não pode enfrentar, bater de frente, porque senão escala, ele perde o controle, né? Eu fiquei, obviamente, muito preocupada com a imagem do Brasil, mas assim, a manifestação de domingo, que era para ser uma manifestação pró-Bolsonaro, acabou virando uma manifestação pró-Israel, né? E isso mostrou que o Brasil é maior do que esse homem, esse presidente que governa o Brasil. Eu não vou citar o nome dele, porque a Torá diz, eu não sei em qual passagem, que a gente não deve pronunciar o nome de demônios. Então, eu não vou dizer o nome dele, né? Mas eu fiquei muito feliz com a repercussão que teve da, da manifestação em São Paulo, repercutiu muito aqui em Israel. Ontem eu fui à aula de Pilates e a minha instrutora de Pilates fez um monte de pergunta, sabe? Ela falou assim, mas se tinha esse povo todo reunido em uma cidade do Brasil, sabe? Primeiro ela perguntou quantos habitantes tem no Brasil, eu disse, tem mais de 200 milhões. Ela, nossa, é isso? Aí eu falei assim, mas tinha gente aberta. Eu falei assim, mas foi uma cidade só, foi só a cidade de São Paulo. Aí ela disse, mas se em outras cidades do Brasil tivesse tanta gente como teve nessa cidade, como que esse atual presidente foi eleito? Porque parece que é robusto o apoio da população brasileira ao presidente que saiu. Aí eu, bom, também não quis ficar denegrindo o Brasil, eu só falei assim: olha, porque ontem nós tivemos eleições, então eu fui primeiro fazer Pilates e depois fui votar. Aí eu falei assim: aqui nós votamos no papel, sabe? E tem pessoas que ficam vigiando a contagem dos votos. No Brasil é voto eletrônico. Pronto, acabou o assunto. Ela entendeu, né? Então, eu não sei como avaliar os transbordamentos desse homem. Eu, eu sei que eu tô me lembrando que quando eu morava no Marrocos,
uma colega da embaixada, na época a presidente era a Dilma Rousseff. E a Dilma Rousseff falava aquelas batatadas todas, né? Sobre capturar o vento, sobre no dia da criança ter sempre um cachorro junto de uma criança, coisas sem pé nem cabeça, que pareciam coisas de uma pessoa senil, né? Mas ela não era tão velha assim para ser senil. Então, uma colega da embaixada falou assim: sabe o que eu acho? A Dilma teve câncer. Ela deve tomar remédios tão pesados que estão afetando a cabeça dela. Bom, eu não sou médica nem enfermeira e ficou por isso mesmo. Mas quando eu vejo o comportamento do presidente hoje, ele também teve câncer na garganta. E ele ainda tem um agravante que ele bebe. Sabe? Dizer que ele é alcoólatra não é ofensa nenhuma, é falar a realidade. Do mesmo modo que dizer que o Hamas é um grupo terrorista não ofende os terroristas do Hamas. Eles são terroristas e eles se orgulham disso. Inclusive, no Alcorão está escrito: vocês vão terrorizar. Usam a palavra no Corão. Os infiéis, né? Judeus e cristãos, indianos e todo mundo que não é muçulmano. Então, dizer que esse homem ele bebe, que ele é alcoólatra, não é ofensa, sabe? Agora, eu fico pensando, juntou o álcool com os remédios que ele deve tomar por causa do câncer que ele teve na garganta, aí, meu irmão, só pode ser isso, sabe? Agora, eu não estou dizendo que ele só falou essas coisas porque estaria com a mente afetada por álcool ou por remédios. Não, não. Ele não é inocente. Ele é amigo do Hamas há décadas. Tem fotos dele com Yasser Arafat, com os líderes, os mulás do Irã, sabe? Com todos os ditadores do planeta Terra, ele é amiguinho. E ele é um antissemita. Só que isso antes estava escondidinho. Como ele é anticristão também, sabe? E aí eu estava lembrando de um ensinamento judaico sobre a embriaguez, né? Então, todo mundo sabe a capacidade do álcool de causar embriaguez e, como consequência, o afrouxamento da inibição. Né? E isso é chamado. Tem um ditadinho, uma frase dos nossos sábios que dizem assim: não, Nirnais Yain Yatzá Sod. O vinho entra e o segredo pessoal sai. Como que a gente interpreta isso? Aliás, é parecido com até uma frase latina que diz in vino veritas. No vinho está a verdade. Porque a pessoa, quando está embriagada, nesses dois exemplos que eu citei, é de vinho, mas pode ser vodka, cachaça, ou tequila. Desde que a pessoa fica bêbado, aquilo que ela tem no coração e que ela nunca fala, acaba saindo, sabe? Então, esse comportamento do presidente só trouxe à baila o que estava no coração dele desde sempre. Ele não é inocente, eu não estou dizendo, ele falou essas coisas porque ele está sob efeito de remédios ou porque ele está sob efeito de cachaça. Não, essas coisas sempre estiveram no coração dele, que ele deixava bem guardadinho, mas talvez agora, nesse momento, talvez também porque é o tempo dele de ser julgado pelo Eterno, saiu. Né? E eu quero dar um exemplo de quanto esse ditado, ou essa frase dos nossos sábios é verdadeira. Nirnais Yain Yetzá Sod.
o vinho entra e o segredo sai. Então, vou fazer aqui uma inconfidência. No ano de 2020, nós tivemos o confinamento por causa do Covid, que eu acho que durou de março a setembro, se não me engano. Mas foi muito tempo que ninguém ia trabalhar, ninguém ia estudar, né? Eu que estava ainda em 2020 tendo aulas de conversão, passei a ter aulas por Zoom e a sinagoga fechada. Então, aí sim, o rabino ele dava também o shiurim dele por Zoom, mas ninguém saía de casa. Aí, bom, lá para setembro, se eu não me engano, foi suspenso, ó, tá vendo? Meu nariz ainda tá entupido. Foi suspenso o confinamento, a sinagoga reabriu e aí a gente, antes do confinamento, tinha aulas com o rabino aos sábados, de tarde, né? Entre as orações de Minha e Arvit. Não, entre a Seudata Shabbat e a oração de Minha, né? Enfim, acho que vocês não sabem, mas de tarde. E também quarta-feira à noite. Então, um dia anunciaram, puseram na mailing list, no grupo do WhatsApp, que ia ter curso shiur na quarta-feira à noite. Aí um monte de gente foi. E antes do confinamento, o nosso costume era ter aula com o rabino e depois jantar no restaurante da sinagoga, adjacente à sinagoga. E aí todo mundo foi, né? Morrendo de saudade um do outro, todo mundo se beijando, se abraçando, aí todo mundo comendo e todo mundo bebendo. E eu também. Nesse dia, gente, eu tomei 2 copos de vinho, mas 2 copos cheios de vinho. É lógico que eu fiquei bêbada, né? E aí, bom, todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, matando a saudade, e acabou aquilo tudo. Cada um foi embora para sua casa. O meu prédio onde eu morava era perto da sinagoga e na mesma rua do rabino. E eu fui subindo a rua com a rabanite. E nesse dia, já meio alta, por causa dos 2 copos de vinho que eu tinha tomado, eu falei para ela assim: sabe que eu tenho um pouco de mágoa de Deus? Porque eu bati a cabeça pelo mundo, em várias religiões, em várias denominações do cristianismo, procurando uma comunhão com Deus que preenchesse a minha alma e não encontrei. E fui encontrar o judaísmo só com 60 anos. Estou um pouco chateada com Deus por causa disso. Aliás, eu já contei essa história, a Rabanite me deu uma resposta que eu vou deixar na descrição do vídeo, porque tem a ver com a escolha do meu nome, se vocês quiserem voltar lá e assistir. Passaram, isso foi quarta. No sábado seguinte, quando a gente estava na sinagoga, depois do ofício, a Rabanite chegou perto de mim e falou assim, na época eu ainda não era convertida, ela me chamava de Tereza. Falou assim, sabe, Tereza, aquilo que você falou na quarta-feira mostra o que está no seu coração, sabe? Porque você estava embriagada e você falou, você exprimiu o seu amor a Deus, o seu amor ao judaísmo, o seu amor à Torá. Por isso que os nossos sábios dizem que quando entra o vinho, o segredo sai. Porque você falou o que estava no seu coração, sabe? Que era o seu desejo de ter conhecido o judaísmo e a Torá mais cedo.
Eu achei isso lindo, ela disse. Lógico que eu também adorei a explicação que ela me deu. E aí sim, ela me falou que ela já teve experiência, porque o marido dela, o Rabino, ele é do Marrocos. Então ele fala darija, que é o árabe que se fala no Marrocos, e a sinagoga fica mesmo no bairro árabe da cidade de Cannes. Então o Rabino ele fala com os árabes em árabe marroquino, que é o Darija. E acabou que um árabe acabou ficando amigo da família e estava sempre comendo com eles e tal. Um dia, então, foram beber vinho juntos ou outra bebida, não sei. E o homem, então, depois de bêbado, começou a largar todo o antissemitismo dele, sabe? Nirnais yain, yatzá sod. Entra o vinho, sai o segredo. Então, para voltar ao assunto da atualidade, eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? No caso desse homem, eu não acredito que seja só o álcool, eu acho que pode ser a mistura do álcool com os medicamentos, né? Porque ele perdeu completamente a estribeira, sabe? E ele insistiu depois que Israel está cometendo um genocídio sem citar o Holocausto. E agora eu li hoje no jornal, inclusive foi a manchete, se não me engano, da Folha de São Paulo, diz que o fulano diz que não usou a palavra holocausto para falar do holocausto, sabe? Então, é aí uma retórica indefensável, indefensável. Agora, como tudo isso vai acabar, eu não faço a menor ideia, sabe? Eu só sei que ele afrontou o Deus de Israel, sabe? Ele afrontou o Deus de Israel e nós judeus, sabe que nós não damos a outra face, né? Nós estamos clamando por justiça, sobretudo os brasileiros que se sentiram humilhados, porque isso foi uma humilhação aos judeus brasileiros, sem falar que ainda tem um brasileiro nas garras do Hamas, e ele não faz menção nenhuma, ele não faz nenhuma menção dos mais de 100 sequestrados, né, que estão nas mãos do Hamas, só ele não fala, ele não reconhece que os palestinos são vítimas do Hamas, que é o Hamas que coloca as pessoas como bucha de canhão justamente para ter esse efeito sobre essas almas piedosas e desinformadas de que o exército de Israel está lutando, está assassinando, está massacrando mulheres e crianças. Não só isso não é verdade, como é uma burrice falar uma coisa dessa. Então, eu vou parar por aqui hoje e eu pedindo a Deus que faça justiça, que faça justiça. Então, por hoje é só, e hoje já é quarta-feira, eu já posso desejar para vocês um Shabbat Shalom.